Bem-vindo, você que acompanha a entrevistão pelas redes sociais, pelo Instagram, YouTube, pelo Facebook e também pelo canal 24 da NET. Nós estamos hoje, nossa convidada hoje é a Vânia Plaza Nunes, superintendente da Fundação Serra do Japi, da Prefeitura de Jundiaí. Vânia, fique à vontade para falar um pouquinho sobre você, sobre suas atividades e sobre o seu trabalho hoje. Primeiro, boa tarde. É uma honra estar aqui com você hoje. Agradeço o convite. Bom, eu sou médica veterinária formada pela Unesp de Botucatu em 1983 e ao longo da minha vida profissional tive a oportunidade de me especializar em várias áreas na Unicamp, principalmente na área de saúde, na área de meio ambiente e na área de bem-estar animal no Instituto de Cambridge, na Inglaterra. Mais recentemente na área de comportamento animal, na área de homeopatia, agora eu estou terminando um curso de medicina veterinária legal. Também trabalhei 26 anos na Prefeitura de Jundiaí e me senti muito honrada com o convite do atual prefeito, o Luiz Fernando Machado, para que assumisse a superintendência da Fundação Serra do Japi, que é uma autarquia pública nova, recente, talvez a área ligada à administração municipal mais nova que nós temos, com um grande desafio que é a gestão do território da Serra do Japi. Bom, antes da gente falar do seu trabalho na Fundação Serra do Japi, Vânia, vamos falar um pouquinho sobre o seu ativismo em defesa dos animais, né? Sei que você tem um papel importante aí. Como é que é isso, né? Num tempo que as pessoas desprezam, às vezes não olham muito para os animais e até maltratam os animais. Quais são as novidades? Tem uma novidade bem recente aí, né? Sim, na verdade, eu acho que assim, essa questão de olhar para os animais e ter por eles um respeito e uma atenção especial, acho que foi desde muito pequena, pelo que a minha família conta. Quando eu optei para fazer medicina veterinária, foi uma opção para não fazer medicina, foi fazer medicina veterinária, que para mim, naquele momento, tinha simplesmente uma coisa intuitiva e que ao longo do tempo me levou para essa questão do ativismo em relação à proteção e defesa dos animais, que ficou muito forte a partir dos anos 90, quando eu vim para a área pública, em especial, trabalhar. Então, quando eu vim trabalhar na Prefeitura de Jundiaí, a gente estava começando a pensar no serviço de controle de zoonose, que foi um serviço muito grande que a gente criou. Eu saí de lá em 2002 e um pouco antes eu já tinha sido convidada para ser diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, que hoje é a maior entidade de proteção e defesa animal que nós temos no Brasil. Ele trabalha políticas públicas pelos animais e congrega 140 entidades de proteção e defesa animal no país. Então, eu já tive a oportunidade de estar em diferentes câmaras de vereadores, assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados, no Senado, trabalhar e produzir documentos técnicos para o Supremo Tribunal Federal, para diferentes esferas da área da justiça, sempre lutando em prol de que os animais sejam tratados dignamente, com respeito, protegidos, e mais recentemente a gente já pode falar em exercer a política de direito animal, que é um fato que a área da justiça, a área do direito tem trazido de forma muito ampla no país, baseado na Constituição brasileira a partir do artigo 225, parágrafo 1º, principalmente o inciso 7, que fala que os animais não podem ser submetidos à crueldade. Então, a partir daí a gente teve a criação da Lei 9.605, em 98, e é em cima disso tudo que a gente vem batalhando e conseguindo muitas vitórias, apesar dos desafios, como você colocou, em relação às diferentes espécies animais, porque hoje as pessoas pensam muito em cães e gatos, Então, mesmo que de uma forma um pouco torta, as pessoas se preocupam mais com os cães e com os gatos, mas a gente tem uma quantidade enorme de outros animais domésticos, animais silvestres, animais exóticos que precisam da nossa defesa e a gente está sempre lá. Fala um pouquinho de uma vitória recente que você teve na libertação de um bicho que foi notícia no país inteiro. Sim. Na verdade, a gente tem muitas frentes de luta, Mas talvez a mais recente, que está de alguma forma ligada ao Fórum Nacional, porque nós somos amicus curiae no processo, foi a libertação da elefanta Lady, que estava em Aracaju, no zoológico de Aracaju, já há alguns anos. Ela já tinha vindo de uma situação de maus tratos de circo, A gente sabe que a nossa luta pelo fórum foi muito importante, muito forte durante mais de 20 anos e nós conseguimos hoje praticamente não se ouve mais falar em circo, que falar em circo com animais, E essa elefanta, ela vivia numa situação muito precária, sozinha, O elefante é um animal de hábito
coletivo, né? Ele gosta de uma vida em grupos sociais, e ela está numa situação bem precária e agora, nos próximos 30 dias, ela vai ser removida para o santuário que a gente tem de elefantes que está instalado em Goiás, que inclusive recentemente recebeu aquela elefanta vinda do Chile também, de um caso de maus tratos, de circo. Ou seja, é uma luta grande, né? E nesse momento eu estou produzindo um outro documento técnico com 2 colegas, que também, não posso dizer ainda o que, mas também é para que a gente consiga libertar outros animais, um outro animal que está numa situação bastante precária e bastante ruim, num ambiente desses de zoológico. Entre as atividades que marcaram sua vida este ano está a sua ida a Brumadinho, né? Onde 249 pessoas morreram. Sim. E 21 continuam desaparecidas e muitos animais morreram e ninguém sabe fazer a conta disso. Uhum. Como é que foi sua participação lá? Qual o sentimento que você tem disso? Na verdade, Brumadinho foi só mais um lugar, infelizmente, onde a gente participou nessa questão dos desastres ambientais, né? As pessoas, até bem pouco tempo, eu inclusive posso dizer para você que a gente está trabalhando fortemente nesse grupo, as pessoas não ligavam para a perda das vidas dos animais que aconteciam nessas situações. Então, a gente tem vários exemplos: enchentes, deslizamentos, inundações, incêndios, furacões, pequenos tornados que já aconteceram na região sul do país, especialmente em Santa Catarina. E a gente já vinha atuando nessas ações há pelo menos uns 18 anos, a gente já começou com essa atividade. Primeiro, antes de estar no fórum, eu era colaboradora técnica de uma ONG, que hoje tem um outro nome, que era a WSPA, hoje é o AP, e eles, na verdade, trabalhavam com essa questão. Então, a gente teve capacitação, participou de muitos treinamentos com pessoas de outros países. O que tem acontecido no nosso país é que, atualmente, nós estamos montando essas políticas públicas, e elas são muito importantes porque muitas pessoas, nas situações de desastre, quando eles são eminentes ou quando eles acontecem, mesmo a pessoa estando numa situação crítica, ela não quer sair sem levar o seu animal. E as pessoas imaginam que é só cães e gatos, ou um passarinho, uma tartaruga. Não, é qualquer animal. Então, tem pessoas que não querem sair se as galinhas ficam, os porcos, as vacas, cabras, o que você imaginar, tá? Então, a minha primeira experiência maior com isso foi o acidente de Mariana, que agora recentemente fez 4 anos, né? Então, é uma situação muito difícil. Se você não está ali, você não é capaz de entender a situação que se instala, né? De dificuldade de resgate dos animais, das pessoas. E não é simplesmente resgatar, tirar aquele animal ou aquela pessoa daquela situação. É o que vem depois. Então, você tem vários riscos em relação à saúde desses indivíduos, você tem várias dificuldades em relação ao alojamento dessas diferentes espécies animais, os encaminhamentos posteriores que são necessários e o custeio de tudo isso. Então, o Fórum tem assumido esse protagonismo de ajudar no custeio das ações, que muitas vezes são importantes para os voluntários que trabalham nessa ação. Porque os próprios bombeiros, a Defesa Civil, até o caso de Brumadinho, eles não tinham essa visão tão importante do papel dos médicos veterinários e dos voluntários na questão dos resgates animais. E isso tem ficado muito forte e se estabeleceu de uma forma melhor, através, infelizmente, do acidente de Brumadinho. E agora o Fórum tem uma força-tarefa que chama GRADE, que congrega todas essas pessoas que têm trabalhado, veterinários e voluntários, em relação aos animais, que é o Grupo de Resgate de Animais em Desastres. Hoje ainda eu vou dar uma aula sobre isso numa faculdade aqui de Campinas, no final do dia. E eu posso dizer para vocês que é um desafio, porque semana passada mesmo a gente teve um treinamento da Defesa Civil em Itatiba e a primeira coisa que eles disseram foi isso: o quanto é difícil remover pessoas de situação de vulnerabilidade se não existe locais para se recolher aqueles animais que são importantes para aquelas pessoas. E quando elas perdem seus bens, tudo aquilo que eles muitas vezes lutaram a vida toda, às vezes o que sobra é um animal de tudo aquilo. Eu já vi casos da pessoa perder tudo, sobrar 3 galinhas, e ela perder inclusive pessoas da família, e as 3 galinhas foram o que ela sentia de vínculo com aquele lugar, porque eram galinhas criadas no quintal, e a pessoa conseguia achar ali forças para entender que tinha um elo de ligação entre a vida passada que não voltaria nunca mais, né? Então, é bem difícil e muito desafiador para nós que não temos essa prática, né?
Mano, nós falamos de desafio das tragédias, né? Sim. Para que a gente possa entrar um pouquinho na questão dos desafios ambientais, esse é um dos desafios, né? Qual seria, do seu ponto de vista hoje, o maior desafio ambiental que o Brasil enfrenta? Acho que o grande desafio ambiental que a gente enfrenta é conciliar a questão do desenvolvimento e a preservação das áreas que são fundamentais, não única e exclusivamente para o povo brasileiro, mas para o clima do planeta, né? Por mais que isso possa parecer uma coisa do senso comum, não é do senso comum. Porque as pessoas, de uma forma geral, que não têm a oportunidade que nós temos de conviver com essas situações, por exemplo, eu hoje em dia tenho o privilégio de trabalhar na Fundação Serra do Japi, que é um lugar de uma importância gigante para a população da nossa cidade, em especial da região, do estado de São Paulo e do planeta, porque ela é tombada, inclusive, pela Unesco como... Dos 72 fragmentos que foram tombados no estado de São Paulo, o nosso é o maior e o mais importante, por todas as características que existem. E elas são únicas, muitas vezes, né? E a intrincada relação que existe entre a flora, a fauna, o clima, o solo, as funções que estão estabelecidas ali entre esse ambiente que é complexo, é pouco entendido pelas pessoas. Então, eu vejo que a gente tem equívocos, por exemplo, em princípios da educação ambiental, para que a comunidade, de uma forma geral, possa entender o que é aquilo, por que eu tenho que investir dinheiro na ciência, por que educar as pessoas é importante e, baseado até em coisas que a gente tem visto de outros países, muitas vezes as pessoas só se dão conta da importância de algumas questões em relação à questão ambiental quando perdem, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio que nós temos. Como que a gente transforma essa informação em algo palpável, em algo simples e convidativo para as pessoas entenderem que elas podem viver, se desenvolver e que o vilão da história não é o meio ambiente, ao contrário, ele é aquilo que nos proporciona uma série de benefícios, mesmo quando a gente não está vendo, né? Então, se a gente tem uma condição climática melhor, se a gente tem chuva, se a água está na torneira para a gente beber, ela está ali, lógico, porque a gente tem um serviço de saneamento adequado e eficiente, mas ela está ali porque ela existe, porque ela é gerada em algum lugar, ela é possível de ser trabalhada, mas ela tem que ser gerada primeiro, né? E para ela ser gerada, eu tenho que ter uma série de outros fatores ligados à flora, à fauna e essa relação que está estabelecida e que poucas pessoas conhecem. Mesmo se você pensar na formação escolar, o que muitas vezes as escolas ensinam para os seus alunos não é de fato aquilo que está próximo, né? Então, essa coisa de você entender o ambiente onde você está, ela é fundamental. Bem, a conversa está agradável. Nós estamos falando hoje no entrevistão com a Vânia Plaza Nunes, que é superintendente da Fundação Serra do Japi aqui em Jundiaí. Estamos falando sobre meio ambiente, mas nós vamos dar um intervalinho para que você tome um café e voltamos já já. Aguenta aí. Nós voltamos com a entrevistão aqui com a médica veterinária Vânia Plaza Nunes, que é superintendente da Fundação Serra do Japi. Vânia, você responde pela Fundação Serra do Japi. Como você se sente num momento assim tão sensível para o meio ambiente, com o mundo de olho na Amazônia, né? E você cuidando de uma parte do patrimônio do mundo que é a Serra do Japi? É um desafio, né? E assim, a gente se sente com uma baita responsabilidade, mas com a absoluta consciência da importância de que nós temos uma área de extrema importância e que é importante manter políticas públicas para que ela possa existir, né? Existe sempre pressão das pessoas quererem desmatar, as pessoas quererem construir, as pessoas quererem terminar com uma série de questões que existem em relação a toda essa área, sempre existem outros interesses, né? Mas só para você ter uma ideia, como toda essa região nos surpreende muito, atualmente a sede da Fundação Serra do Japi é ali no bairro da Santa Clara, próximo ali à parte central, ali tem um campo de futebol, né? E ontem nós tivemos a satisfação de receber, dentro do programa do Pequeno Cientista da Natureza, que nós temos junto com o pessoal da educação, né, com a Unidade de Gestão e Educação, através da coordenação socioambiental, nós temos um projeto que chama Pequeno Cientista da Natureza. E nós recebemos crianças... É um projeto de conscientização sobre o ambiente. Na verdade, é um projeto para mostrar para as crianças da segunda série, que é o público que a gente trabalha, o que é ser um cientista, né? Como é que eu conheço a natureza, o que o cientista faz.
Então, vocês já pela TVTEC já foram algumas vezes fazer matéria com a gente, as matérias ficaram excelentes. Eu até convido, né, quem estiver nos assistindo que busque e assista essas matérias, foram bem interessantes. Mas nós recebemos o pessoal do EJA ontem. E é interessante porque a gente tinha pessoas adultas e nós convidamos, né, eu fiz o convite para que eles tivessem a mesma experiência que as crianças têm. Então, fazer todo o mesmo percurso, com atividades semelhantes, lógico que com informações mais complexas, porque eles tinham condição de aproveitar. E o que a gente vê é o desconhecimento realmente das pessoas, e elas ficam encantadas com isso. E no caminho, nós fomos surpreendidos ontem por uma família de sauás, que é um macaco que é difícil de ser visto, é um macaco de médio, é bem peludo, e ele tem uma cauda laranja muito bonita. E eu fiquei muito feliz porque a questão de... No começo do ano, eu tinha visto um casal. E agora já tinha um outro indivíduo, provavelmente um filhote, né, daquele grupo, que estava ali. E há 2 semanas, isso é do lado de uma estrada, de uma via, né, asfaltada. A gente teve a presença de um veado jovem. Na segunda-feira, nós encontramos uma coral verdadeira andando ali dentro. Um sapinho pingo de ouro, que a gente nem sabia que estava aparecendo naquela área, justamente porque ela está sendo super preservada, a gente cuida, não deixa com que nada aconteça naquela área, ela é uma área pública, né? E também um sapinho cururuzinho, que também é uma espécie que a gente pouco vê e que existe em alguns poucos lugares. Então, tanto o pingo de ouro, que é um sapo bem pequenininho, ele é do tamanho dessa unha aqui do nosso dedo, um macho, e a fêmea um pouquinho maior. E ele não é um sapo que vive na água, ele vive em ambiente úmido, nesse folhiço, né, na serrapilheira que tem embaixo da vegetação das árvores. Como todos sabem, a Serra do Japi tem um solo muito, muito raso, que é justamente composto pelo pedrisco que vai se soltando, né, da rocha que forma a Serra do Japi, e essa vegetação que vai sendo decomposta. Árvores, folhas, galhos, animais mortos, né, vão fazendo essa estrutura. E eles gostam de viver nesse lugar. Então, isso mostra para a gente que a nossa responsabilidade é cada vez maior, porque quando a gente diminui essas áreas de preservação, e Jundiaí tem uma área muito preservada, mas e o entorno? E as outras cidades? É isso que eu ia perguntar, como é que é a coparticipação nessa responsabilidade de Cabriúva, Pirapora do Bom Jesus, Cajamar, como é que é? Então, a gente tem visto que, por exemplo, Cabriúva sempre foi uma cidade com muita preocupação, especialmente pelo pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, a Rose, que é secretária já há algumas gestões lá, mas eles não têm, como nós temos, uma legislação para reger o uso do território. Então, a gente tem a 417, que é uma lei complementar municipal de 2004, que dividiu o território na área de conservação, que é a área que está mais externa, depois a gente tem a área de recuperação e restauração, que é a área mediana, e depois a gente tem a área da reserva biológica. E só para você ter uma ideia, a gente tem animais, por exemplo, os gatos, né? A gente tem onça, jaguatirica, gato do mato pequeno, a gente tem, me fugiu o nome de um, eu vou lembrar e já falo, a gente tem todos os felinos brasileiros, os felídeos brasileiros dentro da Serra do Japi. Essa área é de 104 km² ou é maior? Não, é maior, é 354 km². 104 só em Jundiaí. Para Jundiaí, nós temos 47%, um pouquinho mais de quase 48% do território. Cabriúva tem 42% do que foi tombado, né, em 83. Pirapora tem 10% e Cajamar tem menos de 1%. Mas todas essas áreas são importantes de terem uma política pública de preservação para que, de fato, a gente possa manter a segurança de quem vive e, além disso, a gente precisa hoje ter claro a necessidade de que a gente amplie algumas dessas áreas ou que a gente crie outros espaços com corredores ecológicos para que a gente não corra o risco de acontecer, por exemplo, o que está acontecendo numa região da rodovia Dutra, que existe há muitos anos, é uma das rodovias mais antigas, que faz uma ligação de um estado ao outro, né, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. E estudos recentes que eu andei acompanhando em seminários e congressos mostram que o material biológico de uma espécie de um lado da rodovia é completamente diferente já das mesmas espécies do outro lado, sendo que o que separa um lado do outro é simplesmente a rodovia, porque não existe a possibilidade de comunicação, né? Como a gente sabe, infelizmente, muitas vezes as rodovias são feitas de forma a, primeiro, ter barreiras físicas, né? O que é um crime.
e depois não ter passagens que favoreçam, e não é simplesmente ter uma passagem, as pessoas acham assim, põe uma corda, faz um túnel, não é isso. Você tem que ter todo um estudo para saber quais são as espécies, quais são aquelas que vão buscar fazer essa migração de um lado para o outro, para buscar recursos, que podem ser recursos reprodutivos, alimentares, abrigo, podem ser vários tipos de recursos que esses animais possam precisar, e aí criar toda uma estrutura para conduzir que aquela fauna se desloque até determinado local seguro e possa fazer essa passagem. Então, quanto mais a gente torna separado um fragmento do outro, mais dificuldade a gente vai ter em manter esses recursos que são super importantes do ponto de vista genético para que as espécies sobrevivam. Vamos falar então de plano de educação ambiental. Você acha que um plano de educação ambiental pode educar os futuros engenheiros para pensar em estradas, em vias que favoreçam o ecossistema? Olha, Pedro, eu agradeço a sua pergunta porque ela serve para a gente falar sobre várias questões, tá? A gente tem um equívoco de imaginar que a educação ambiental é uma coisa para ser feita para criança. Isso não é verdade, né? Existe realmente uma divisão de que cada área profissional, ela se preocupa tradicionalmente, e isso é dentro das escolas formadoras. Poucas são as escolas que buscam essa interdisciplinaridade, essa intersetorialidade, para que, na verdade, a gente não continue cometendo os mesmos equívocos. Então, muitas vezes, os profissionais que pensam aquilo esquecem do resto. Então, afinal de contas, nós estamos no mesmo sistema, né? Exatamente. Se você faz uma estrada aqui, você pode morrer atropelado na estrada. Exatamente. Eu me lembro que o ano passado, no começo do ano passado, meu filho ainda estava terminando o mestrado na Unicamp, e eles têm várias atividades acadêmicas, né, que eles promovem, eles têm uma vida acadêmica muito intensa. As pessoas acham que dentro da faculdade só se estuda as disciplinas, faz aula, prova, né, vai na biblioteca, faz algum trabalho, não é isso. Eles têm uma vida acadêmica intensa, por isso é importante que você tenha as pessoas estudando presencialmente no lugar, além da troca, né, de informação, especialmente quando você tem um centro formador. A discussão, a controvérsia, isso, o pensamento. Exatamente, né? Conversa, pensamento, diálogo, ideias contrárias, ideias que vão tentar construir uma ideia intermediária, né, que faça as coisas andarem, isso é super importante. Então, o ensino IAD hoje é uma coisa que a gente tem que pensar bem, qual é o momento que eu vou fazer uma formação para não perder esse lado, né? Quando você se forma numa universidade, você vai por um outro caminho. E isso, eles trouxeram um professor que é engenheiro e que nos Estados Unidos, na Universidade de Duke, se eu não me engano, ele é especialista em trabalhar tudo isso na formação e na instalação de qualquer rodovia nos Estados Unidos, para evitar esses acidentes. E, coincidentemente, uma aluna aqui de Exalc, que estava começando o doutorado, fez um trabalho aqui sobre isso, e ele foi co-orientador, então ele veio aqui, fez um curso, um seminário, foi excelente, mas essa menina ganhou um prêmio de reconhecimento na pesquisa na área ambiental, ela ganhou o primeiro lugar num prêmio mundial por criar políticas, por estabelecer políticas em alguns setores, especialmente aqui no estado de São Paulo, mas ela já está trabalhando, embora não terminou o doutorado, com várias consultorias, e ela é bióloga, para que, na verdade, isso seja lembrado nas novas rodovias e nas restaurações, nas áreas de recuperação, reformas, adequações que as rodovias possam sofrer. Mas o que a gente vê é que isso só está acontecendo nas grandes rodovias, onde você tem essas grandes empresas que estão por trás da gestão. Nas pequenas vias, isso ainda não acontece e isso é muito complicado. Bom, nossa conversa está interessante, daria para mais uns 3 entrevistões, Vânia, mas você tem a palavra aberta para suas considerações finais. Estamos chegando ao fim do programa. Olha, Pedro, primeiro eu queria agradecer a oportunidade e acho que até a sua fala é importante, porque ela diz assim, olha, tem muita coisa para falar. Realmente, quando a gente vai falar de 2 assuntos que para mim são muito importantes, animais e meio ambiente, a gente realmente tem muito a falar. Mas o mais importante, seja num tema ou no outro, é que antes que a gente emita qualquer opinião, qualquer parecer, a gente se informe adequadamente, né? Que a gente estude, que a gente entenda, porque infelizmente hoje a gente está vivendo uma realidade de argumentos rasos, de argumentos falaciosos, né? Das pessoas se basearem nas famosas, eu não gosto dessa palavra, nas fake news. Na verdade, a palavra usada para isso é mentira, né? Exatamente, é isso que eu ia dizer. São grandes mentiras que, na verdade, comprometem, sempre elas vão ser propagadas por interesse de alguém
que nunca vai pensar no coletivo. E quando a gente pensa em defender um animal, em proteger a natureza, a gente está pensando num bem coletivo e num bem para aqueles que são mais vulneráveis. Então, nós todos que temos acesso à educação, ao conhecimento, que temos essa possibilidade, nós temos que ter essa responsabilidade moral e ética em estar bem informado, em servir a sociedade, para que, na verdade, essa transformação ocorra a partir do entendimento da realidade do outro e naquilo que eu posso entender e contribuir para que o mundo possa continuar existindo com todos nós. Muito obrigado, Vânia. Obrigado a você que nos acompanhou pelo canal 24 da NET, pelas redes sociais, Instagram, YouTube e pelo Facebook. Nós voltamos com outra entrevistão logo, logo.